Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, vai mostrar que a fé católica é a única que salva. As demais podem até trazer para a pessoa algum benefício temporal aqui neste mundo, mas salvação mesmo, somente a fé católica pode gerar. Veja o que diz o Evangelho. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Vejam, 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Aqui já podemos ver uma evidência de fé. Eles acreditaram em Jesus. E acreditando em Jesus, pedem a Jesus: mestre, tem compaixão de nós. Ou seja, fizeram uma oração de súplica, pedindo ao Senhor misericórdia, compaixão daquela situação que eles viviam. Jesus viu-os e disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. O interessante aqui é que Jesus dá pistas para nós de que aquilo que era feito no Antigo Testamento continua na igreja. Lá em Levítico, capítulo, se eu não estou enganado, é capítulo 5. Capítulo 5 de Levítico fala sobre o perdão, né? Ir ao sacerdote para receber o perdão dos pecados. Mas também, Levíticos 14, para ser mais especificamente, vai falar sobre a purificação do leproso. Logo no versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis a lei relativa ao leproso, para o dia de sua purificação. E aí você lê, o capítulo 14 de Levítico e você vai entender qual era o rito. Mas o que é que eu estou querendo apenas colocar aqui? Veja, a lepra, nessa passagem bíblica aqui, nós não podemos entender somente como a lepra física daqueles homens, mas também o pecado. O pecado que estava sobre eles. E ao decorrer da leitura, nós iremos ver isso. Então veja, Jesus manda ele ir ao sacerdote, mostrando que Jesus tem a mesma ideia do Antigo Testamento. Para sermos curados das nossas lepras espirituais, nós precisamos ir ao sacerdote e assim fazer o sacrifício pelo pecado. Levítico capítulo 5 vai dizer que aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido. Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho, miúdo, uma ovelha ou uma cabra, em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação pelo pecado. Então veja, nós podemos ver nitidamente, claramente, que Jesus manda eles irem ao sacerdote, mostrando para nós que nós precisamos ir ao sacerdote, confessar os nossos pecados e também sermos curados da lepra. Qual lepra? A lepra espiritual, a lepra do pecado. E o interessante, Jesus vai dizer no versículo 14, ou melhor, o evangelista vai narrar para nós, São Lucas. Jesus viu-os e disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Então, quando nós nos decidimos ir ao sacerdote, confessar nossos pecados, automaticamente, meu irmão, aquele ato de arrependimento, de nos dirigirmos ao sacerdote, já é início de cura para nós. Já é início de cura. Já é início de perdão. E continua o evangelho. Veja, um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aqui está a atitude do católico. Quando percebe que está sendo curado ou que foi curado, a fé obediente de ir ao sacerdote também é uma fé que levanta para os céus um louvor a Deus pela cura que já foi recebida ou que está se iniciando. Depois que ele volta, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Aqui também está uma fé católica, a fé que oferece um
culto de ação de graça. Prostou-se aos pés, adoração. E lhe agradecia, culto de ação de graças. Então Jesus vai mostrar para nós, a partir de agora, que existe uma fé salvífica, existe uma fé que até alcança milagres, mas não salva. Veja. E era um samaritano, aquele que voltou. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Veja, aqui Jesus está dizendo, não ficaram curados todos os 10? Então Jesus deixa claro que todos os 10 foram curados. Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Jesus pergunta. Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus. E se conclui dizendo, e acrescentou, levanta-te. Veja, Jesus acrescentou a cura. Aquele que foi curado, Jesus acrescenta a ele algo que a fé dele, que é uma fé católica, é uma fé que ora a Deus, é uma fé obediente que vai ao sacerdote, é uma fé que depois de reconhecer que foi curado, louva ao Senhor, é uma fé que adora o Senhor, que oferece um culto de adoração e ação de graças ao Senhor, a Eucaristia, e é uma fé que não somente leva ele à cura física, mas à salvação. No versículo 19, Jesus diz, e acrescentou, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Jesus não disse que os 10 tinham sido salvos. Veja no versículo 17, Jesus lhe disse, não ficaram curados todos os 10? Jesus disse ao outro, perguntando, em forma de pergunta, não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? E no versículo 19 Jesus vai dizer, e acrescentou para aquele que voltou, para aquele que tinha uma fé católica, que pede pela fé, que obedece pela fé, que louva a Deus pela fé, que adora e oferece um culto de ação de graças pela fé. A este, Jesus disse, levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa fé salvífica. Não aquela fé dos outros 9, que se preocuparam apenas com o temporal, com as coisas deste mundo. Que se contentaram apenas em ficar curados da lepra física. Nós queremos, pela obediência, de fé em fé, sermos curados, ou melhor, sermos salvos da nossa lepra espiritual, que é o pecado. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.